Olá, tudo bem com você? Estamos aqui falando sobre o mundo dos livros, né? Assunto que eu adoro falar e eu tenho certeza que você adora escutar e conversar com seus amigos e com seus colegas de trabalho também, né? Senão você não estaria aqui para bater esse papo comigo, não é? Hoje eu vou responder uma pergunta que talvez você já tenha se feito várias vezes. É possível ser um autor no Brasil e viver exclusivamente dos seus próprios livros? Bom, é uma pergunta que dá para responder de várias formas, mas eu vou começar falando da minha experiência pessoal para você entender. Eu posso dizer com toda a convicção que sim, é possível viver de livros no Brasil, como um autor de sucesso ou um autor rentável. Por que eu falo isso? Além de trabalhar com livros, desde que eu me entendo por gente, ser autor e editor, eu sou filho de um autor. Meu pai era um veterinário, você vê, não tem nada a ver com escritor de romance, nada ligado à literatura. Era um veterinário. E ele começou a escrever de maneira independente alguns livros sobre veterinária. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, livros super técnicos, livros de como criar coelhos, como criar cabras, até alguns animais que eu brincava com ele, falava que eram animais estranhos, como minhocas, rãs e coisas do gênero. Eu falava, quem compra uma coisa dessa? Bom, meu pai era um autor de nicho. Ele focava no público rural, no público que se interessava na criação de pequenos animais. E ele teve muito sucesso nisso. Meu pai escreveu mais de 60 livros, num espaço de 25 anos, mais ou menos. Vários desses livros venderam mais do que muitos best-sellers de romance no Brasil. Eu te garanto, meu pai viveu durante esses anos todos, ele tinha outra fonte de renda, mas como ele falava, meu filho, eu nem me lembro que eu tenho outro recebimento uma vez por mês, né? E achava até graça, porque ele ganhava muito. Se meu pai fosse uma editora, e ele trabalhava como um autor independente, ele não tinha editora, depois nós abrimos uma editora, nós fizemos o caminho inverso. Primeiro ele se tornou um autor independente, criou a fama, milhares e milhares de livros vendidos todos os meses, para depois abrir uma editora. E foi isso que acabou acontecendo, e a editora ainda está de pé até hoje, mesmo infelizmente sem meu pai. Bom, com isso eu mostrei para você que realmente é possível viver de livros. Agora, você vai trabalhar como? Você vai ser um autor de livro técnico, você vai ser um autor de romance. Cada tipo de livro tem as suas peculiaridades, tem o seu mercado, tem um tamanho de mercado, tem um potencial de mercado e tem uma concorrência. Tá? Isso são os aspectos que você tem que levar em consideração. Agora eu vou partir para um outro lado. Como você se torna um autor de sucesso? Como você se torna um autor rentável? Bom, basicamente existem duas formas. Um é o que eu chamo de sucesso por explosão. É aquela pessoa que nunca escreveu um livro, escreve e por algum motivo ele explode. É um livro que vende tanto, tanto e tanto que eleva o nome do autor lá no alto. E dali para frente, basicamente o que ele escrever vai ter pelo menos um relativo sucesso. Isso é um começo ótimo, é um começo raro, mas não tão raro assim, dependendo de cada pessoa, dependendo do nicho para qual for o livro for direcionado e da divulgação que for feita para esse livro. Eu dou sempre um exemplo de um autor que eu tive aqui na editora, que era desconhecido. Ele era um advogado, e ele resolveu escrever um romance, totalmente desconhecido como autor. Mas apesar desse romance ter sido seu primeiro livro, nós trabalhamos o melhor possível a divulgação desse livro e por vários motivos, esse autor, uma semana depois de nós termos lançado o livro, acabou parando no programa da Ana Maria Braga para dar uma entrevista. Bom, foi uma explosão. Os telefones não paravam, os pedidos não paravam e a edição do livro se esgotou em um dia. Tivemos que correr para fazer outra, e outra, e outra, e outra, rapidamente. Porque a divulgação do livro
foi feito simplesmente pelo melhor canal que existe, na minha opinião, hoje para divulgar um livro, que é o programa da Ana Maria Braga. Esse foi um autor que fez sucesso por explosão. Agora, a maioria dos autores faz sucesso não dessa maneira explosiva, faz sucesso por persistência. Um autor que escreve um livro, tem um sucesso relativo, escreve outro em seguida, escreve outro em seguida, escreve outro em seguida, e de repente algum desses livros começa a vender mais, e um livro levanta o nome do autor ajudando, um ajuda o outro. E aí, por persistência, esse autor, às vezes, muitas vezes, depois do seu 10º livro, se torna um autor rentável. Até então, ele não era rentável. Tá? Então, são as duas formas que um autor pode encontrar para se tornar rentável, para poder viver do livro. Agora, um autor de romance, quem é o autor que mais vendeu no Brasil até hoje? Paulo Coelho, um escritor de romance, que fracassou no seu primeiro romance e que logo em seguida teve um sucesso estrondoso. Isso é assunto para um próximo vídeo, que a história dele é muito interessante. Agora, saindo do mundo dos romances, os livros técnicos são um nicho de mercado muito mais fácil de se trabalhar. Por quê? Por exemplo, se você é um médico e criou um determinado tipo de sutura para cirurgia, diferente, uma coisa inovadora, e você escreve um livro sobre isso, milhares de médicos vão comprar aquele livro para aprender a fazer aquela mesma técnica. Se você é um advogado especialista numa determinada área do direito, um advogado de renome, você escreve um livro sobre aquele assunto que é a sua expertise, você vai ter milhares de advogados querendo aprender com você. Então, o livro técnico, escrito por alguém que tenha um nome consolidado naquela área, também costuma ser uma garantia de sucesso. E aí, o primeiro livro sendo um sucesso, o segundo livro daquele mesmo autor vai ser um sucesso, e assim por diante. Nunca vai estourar como um livro, um romance, por exemplo, de um autor, não vou nem falar de um Paulo Coelho, mas temos vários outros, né, autores que vendem muito no Brasil. Não vai ter um número tão grande, mas também o risco vai ser muito mais baixo. E você pode se tornar um autor de sucesso com 10 livros de venda média, e ter o mesmo sucesso de um autor de um romance que fez 1 ou 2 romances que tiveram grande sucesso, mas você, na persistência, num número maior de títulos publicados, você tem o mesmo resultado financeiro do que ele. Tá? Então, basicamente é isso. São as formas que existem para um autor ter sucesso e poder viver do seu trabalho como escritor. Espero ter ajudado você, espero ter tirado as suas dúvidas, ter esclarecido como isso funciona. E, mais uma vez, se você está vindo aqui no meu canal pela primeira vez e se interessa pelo mundo dos livros, ou se você já veio e já assistiu outros vídeos meus, mas não fez isso, por favor, clica aí ao lado e assina o meu canal. E também no sininho, sabe aquele sininho que tem aqui no YouTube? Porque se você tiver clicado ali, todos os vídeos que eu publicar, você vai ser avisado pelo próprio YouTube, ok? E se você quiser saber mais detalhes ou aprender alguma coisa em profundidade sobre o mercado de livros, clica no link que está aqui na descrição do meu vídeo, porque ali é o link para o meu curso online. Nesse curso online, você vai aprender tudo o que você precisa sobre o mercado de livros. Clica, veja se você se interessa, e se você se interessar, será muito bem-vindo na minha turma. Um grande abraço e até a próxima. Te espero no próximo vídeo.